Quanto custa não ter a eutanásia legalizada no Brasil? Custa muito caro em termos humanos, embora isso tenha uma tradução financeira. A legalização da eutanásia que existe pelo mundo é da eutanásia voluntária, na Bélgica e na Holanda. Lá, os pacientes em sofrimento extremo e irreversível ou terminais têm o direito de abreviar esse sofrimento por meio da eutanásia, da boa morte. Então, a eutanásia voluntária é uma eutanásia a pedido do sujeito. O sujeito está optando por isso conscientemente. Se a eutanásia fosse legalizada no Brasil, nós teríamos uma economia da ordem de R$ 1 bilhão mais ou menos. Com esse dinheiro é possível abrir uma nova rede SARA de hospitais e ainda sobram mais 250 milhões de reais mais ou menos. A não legalização da eutanásia implica no investimento de mais ou menos R$ 1 bilhão em termos de SUS, na rede do SUS, esse investimento na tortura, no sofrimento extremo de algumas pessoas que não optariam por estar nessa condição. Aliás, de milhares de pessoas, seriam mais ou menos 30 mil pessoas. Ou seja, todo ano são investidos mais ou menos R$ 1 bilhão no sofrimento extremo, na tortura de 30 mil pessoas, juntamente com seus familiares, que também padecem muito da condição de estarem ali em assistência com esses pacientes nesse sofrimento extremo e terminal. Bom, eu vou passar para vocês um videocast. Esse videocast já foi feito há quase um ano atrás e eu fiz as contas, essas contas que eu estou falando para vocês, esses cálculos. Nesse videocast eu vou demonstrar certinho como eu cheguei a esses resultados. Vou colocar todos os links abaixo, com todas as fontes, de onde eu tirei todos os números. Esse videocast começa um pouco de repente, pois eu tive de fazer alguns cortes. Porém, eu explico em detalhes como eu fiz esses cálculos, como eu cheguei a esses resultados. Vamos ao videocast. Há medicações, medicamentos no tratamento do câncer que são extremamente caros. Medicamentos cuja ampola custa R$ 1.500, cuja cartela com 20 comprimidos custa R$20 mil, sendo que o sujeito às vezes tem que tomar um por dia. Alguns médicos na UTI na qual eu trabalho, eles afirmam que o custo de uma UTI é de R$ 5 mil por dia, outros falam em R$ 3 mil, outros falam que um custo de uma UTI pode chegar até R$ 10 mil, dependendo do paciente, dependendo dos medicamentos, dependendo do gasto que você tiver ali com ele. E os medicamentos mais caros disponíveis no mercado, de modo geral, são medicamentos da área de oncologia, do tratamento do câncer. Porém, eu mesmo não fiquei satisfeito com as bases de dados que eu tinha e fui fazer outras pesquisas. De fato, 30 bilhões de reais é um número altíssimo e a gente fica assustado mesmo. Então, eu fui pesquisar em outras fontes. E todos os links das minhas pesquisas eu vou deixar na descrição do vídeo, aí embaixo, ok? Bom, a primeira fonte é do Ministério do Planejamento, a previsão orçamentária brasileira para 2013. Para a área de saúde serão destinados 87,7 bilhões de reais. Com esse dado já logo percebemos o quanto que aquele número que eu coloquei no vídeo anterior de fato estava muito inflado. Para a rede Sara Kubitschek, que são vários hospitais, que são muito elogiados e tudo, serão destinados 743 milhões de reais. E uma outra fonte interessante é um artigo do Paulo Moreira Leite na revista Época, ele é colunista da revista Época, e sobre saúde pública ele coloca lá um dado de que em 2011 o governo com tratamento de câncer no SUS despendeu cerca de 2,2 bilhões de reais. Encontrei uma notícia com o custo médio, foi uma pesquisa que foi realizada no Brasil com o custo médio do tratamento de câncer, câncer de pulmão, esôfago, cânceres relacionados ao tabagismo, ao hábito de fumar. O custo médio do tratamento de câncer devido ao fumo é de 30 mil reais. Então, se nós retomarmos aquele número advindo da nossa regra de 3, muito simples, tomando como origem dos nossos dados que 4.050 pessoas optaram pela eutanásia ou suicídio assistido na Holanda em 2010, se nós fizermos uma regra de 3 para o Brasil, com a população que o Brasil tem em proporção com a população da Holanda, nós teríamos aqui, e no SUS, e não total, em termos totais, somente no SUS nós teríamos cerca de 34,3 mil pessoas, cerca de 34,3 mil pessoas que optariam pela eutanásia voluntária e suicídio assistido. Como a maior parte desses casos é de câncer, de pacientes terminais de câncer, no caso lá da Holanda,
pressupomos que aqui também fosse só uma aproximação numérica, você pode fazer aí a multiplicação de 34,3 mil vezes 30 mil reais. Isso vai dar um pouco mais de 1 bilhão de reais. E como sabemos que hoje um grande vilão em relação ao câncer é o cigarro, então podemos pegar como média aí do tratamento de câncer essa média em relação ao tabagismo mesmo, ao câncer devido ao cigarro. Mesmo com essas novas cifras, os números são absolutamente impressionantes também. Obviamente caíram muito, mas são ainda muito impressionantes. Porque você tem aí um volume de recursos, mais de 1 bilhão de reais sendo investidos somente no sofrimento extremo de milhares de pessoas que optariam por não estar nessa condição. Mas que fique bem claro, esse não é o maior argumento em defesa da eutanásia, das liberdades individuais e do direito de morrer. Os melhores argumentos são de ordem lógica mesmo, são até mais dedutivos, e estão em outros vídeos aos quais já postei, que tem relação com o fato de que é o próprio sujeito que é dono de seu corpo e de sua vida, e não o Estado ou alguma religião. Se nós não somos donos de nosso próprio corpo, de nossa própria vida, do que seríamos donos? Do que mais poderíamos ser donos? Isso é o mínimo que nós podemos ser donos, do nosso próprio corpo e da nossa vida. Outra coisa, na Holanda e na Bélgica não é qualquer pessoa que tem direito a ser eutanasiada. São pessoas em sofrimento extremo e incurável e irreversível, ou pacientes terminais. Ou seja, são pessoas para as quais não se tem cura para aquele sofrimento extremo e incurável, e são pessoas que de fato estão condenadas e querem optar e teriam o direito de optar pela abreviação de sua vida por uma morte menos dolorosa, menos sofrida, em casa, junto aos seus familiares. É uma liberdade fundamental, deveria ser um direito fundamental, básico. Agora, investir 1 bilhão de reais no sofrimento extremo de pessoas que optariam por não estar nessa condição, investir 1 bilhão de reais no sofrimento de milhares de pessoas contra a vontade delas, isso é irracional e desumano. O que poderíamos fazer com esse dinheiro? Basta ver o orçamento de 2013. Para esse orçamento vai ser destinado para a rede de hospitais Sara cerca de 743 milhões de reais. Ou seja, com 1 bilhão de reais dá para você criar uma nova rede de hospitais Sara. Dá para fazer muita coisa, mas muita coisa mesmo. E se o SUS gastou 2,2 bilhões de reais com tratamento de câncer em 2011, imagina, você teria 1 bilhão de reais que você poderia estar investindo em mais tratamento de pessoas que de fato vão optar por se tratar e que de fato têm condições de se recuperar. E nada disso é feito ou seria feito contra a vontade das pessoas. Tudo isso seria feito e é feito a partir da opção da pessoa, porque o que existe legalizado na Holanda e na Bélgica é a eutanásia voluntária. A pessoa opta por isso, não são seus familiares que optam, nem o Estado, nem os médicos. A pessoa opta por isso. Eu optaria por isso se eu estivesse nessas condições. Bom, é basicamente isso. Espero que esse vídeo tenha talvez relativizado o que foi colocado no vídeo anterior, que isso tenha sido rediscutido, porque é assim que se constrói conhecimento de um modo geral. É corrigir um erro daqui, outro dali, se desconstruindo e se reconstruindo o que foi feito. Quem acredita que não pode falhar para se produzir conhecimento está muito ingênuo, mas muito mesmo. A ciência é um sistema que propicia uma correção constante de erros. Apontar erros, nossos próprios erros, é fundamental para se produzir um conhecimento sistematizado ou próximo do que seja o conhecimento científico. E as pessoas não podem tomar uma única referência como a última palavra no que elas estão observando, no que elas estão debatendo. É fundamental para o debate que você observe várias referências, que você discuta, que você questione, como muitos fizeram em seus comentários. Bom, pessoal, esse vídeo já se estendeu demais, muito além da conta, muito além dos 5 minutos. É isso aí e até um próximo vídeo. Um abraço.